Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica e nós estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Dentro dessa disciplina, nós estamos abordando vários contextos do povo de Israel. Falamos sobre os reis, tanto reis que representam as tribos do norte, quanto reis que representam a tribo do sul, a famosa divisão Israel e Judá. E na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo do profetismo em Israel, ou estudo dos profetas de Israel. Vou fazer uma breve introdução geral sobre os profetas, quem são esses profetas, vou citar alguns profetas, divisões que ocorrem dentro da Bíblia, para que vocês possam entender nas aulas que virão o panorama. Eu não vou fazer o panorama nas aulas sequenciais de cada profeta, até porque não dá para gravar uma aula de cada um dos cerca de 17 livros proféticos que tem dentro do Antigo Testamento. Mas a ideia é abordar assuntos, é abordar o tema central, ou os temas centrais que aparecem através dos profetas. A primeira coisa que a gente precisa refletir é o que é ou quem são esses profetas, O termo mais comum, como nós estamos falando de algo que surgiu lá no Antigo Testamento, então estamos nos referindo à língua hebraica, o termo mais comum que é usado para falar sobre os profetas é a ideia de Nabi. Nabi seria uma ideia de profeta, mas a tradução mesmo para Nabi seria a tradução de aquele que fala. A ideia seria aquele que fala. Como o profeta ele é o enviado de Deus, então aquele que fala em nome de Deus. Percebam que não necessariamente quer dizer aquele que fala sobre questões do futuro. Há muita confusão, sobretudo devido ao evangelicalismo moderno, essas igrejas, algumas igrejas pentecostais, algumas igrejas neopentecostais que são mais extremas. Há um pensamento do profeta como um vidente. Ele pode, na Bíblia, ser classificado assim? Até pode. Essa figura é um termo hebraico que é o roel, e o roel ele é anterior ao Nabi. Então é como se antes de existir o Nabi, aquele que simplesmente fala, existisse o vidente. O roel seria o vidente mesmo lá dentro do povo de Israel. E lembrando que existem profetas entre outros povos também. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber diversas vezes aparecendo figuras de profetas, alguns que profetizaram falsamente, outros que profetizaram até profecias que se cumpriram. Mas quando nós falamos sobre profecia, então, é entregar algo que Deus passou, e não necessariamente algo sobre o futuro. Às vezes é uma profecia para o presente. E boa parte das profecias que são entregues, que aparecem ao longo dos livros proféticos e através da vida dos profetas no Antigo Testamento e no Novo, porque no Novo também tem a figura de alguns profetas e profetisas, que aí tem uma questão importante. São entregues para o presente e raramente as profecias elas dizem respeito a ganhar alguma coisa, que é outra coisa curiosa dos profetas do dia de hoje, que eles prometem que você vai ganhar algo. A maioria das profecias eram profecias de julgamento, algumas de consolo, mas a maior parte das profecias eram profecias de julgamento. Se você continuar seguindo nesse caminho, vai acontecer isso. Era essa a mensagem, o tema central da maior parte das profecias. Tiveram vários profetas sacerdotes também no Antigo Testamento. Talvez os mais famosos deles, sejam Samuel, Jeremias e Ezequiel. Jeremias e Ezequiel eles ficam muito famosos porque os seus livros são conhecidos como livros proféticos. Já os livros que recebem o nome de Samuel, e provavelmente Samuel não escreve só 1º e 2º Samuel, mas escreve outros livros, 2º Samuel não inteiro, ele não vai escrever um livro onde vai falar sobre a morte dele, ele não escreve sobre a sua morte, então ele escreve partes destes livros, mas não são considerados muito como livros proféticos, são mais considerados como livros históricos, como nós vimos em aulas anteriores, sobretudo para narrar o início da monarquia em Israel, que foram assuntos das nossas aulas
anteriores falando sobre os reis de Israel. Existem figuras de profetisas também que aparecem na Bíblia. A figura mais antiga é de Miriam, irmã de Arão e de Moisés, que é tratada lá em Êxodo como uma profetisa. Uma profetisa e juíza, aparece lá no livro de Juízes, a famosa libertadora de Israel, Débora, tanto que ela aparece numa figura de destaque quando fala sobre Débora e Baraque, mas Débora é colocado na frente, o nome dela sendo colocado na frente significa que ela era a figura de destaque ali e não Baraque. Então Débora era uma juíza e profetisa. Tem ainda uma figura que ela é um pouco desconhecida, que é a figura de Uda. Uda foi uma profetisa que serviu ao rei Josias. Então no Antigo Testamento tem tanto a figura masculina do profeta, quanto a figura feminina da profetisa. E no Novo Testamento também. No Novo Testamento vai aparecer as filhas de Filipe, lá em Atos, né, que profetizavam. E vai aparecer a figura de uma viúva que já era idosa, chamada Ana, que também é chamada de profetisa. Outra figura que aparece no Antigo Testamento, mas como nós só temos um versículo sobre ela, que é a esposa do profeta Isaías, que o profeta Isaías chamava ela de profetisa, né? Mas nós não conseguimos traçar ou dizer quais eram as funções da esposa do profeta Isaías, por ter pouca informação histórica, pouca informação literária, textual sobre ela, né? Mas nós sabemos que ela era uma profetisa. Ao todo, falando de livros proféticos, livros que são caracteristicamente considerados como proféticos, nós temos duas divisões. Uma conhecida como profetas menores ou profetas anteriores, e a outra conhecida como profetas maiores ou profetas posteriores. Eu gosto do termo profetas anteriores e posteriores, porque a ideia de profetas maiores e profetas menores meio que para muitos traz uma ideia de nivelação, né? Esses profetas são maiores que os outros, e a ideia não é essa. Os 5 livros, alguns colocam 4, porque Lamentações de Jeremias por muitos não é considerado como um livro que deveria fazer parte dos profetas maiores, mas a ideia de profetas maiores ela está mais ligada ao conteúdo, à extensão do conteúdo. Então, se você pega os livros de Isaías, o livro de Isaías, o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Daniel, por exemplo, que são os que têm um consenso de serem classificados como profetas maiores, seu conteúdo é mais extenso. Já os outros livros, os 12 livros ou 13 livros, dependendo da interpretação de Lamentações de Jeremias, eles são livros que são mais curtinhos, né? Que têm menos capítulos. É essa quantidade de capítulos que faz a classificação do profeta ser classificado como profeta maior ou profeta menor, e não propriamente a questão da importância, né? Os profetas maiores eles são mais importantes que os profetas menores. Um grande engano, porque senão nós teríamos que desconsiderar, por exemplo, o profeta Malaquias, que é o último dos profetas e que é importantíssimo tudo que vem ser registrado no seu livro. Outro profeta, como por exemplo o profeta Amós, né? Porque tanto o profeta Amós quanto o profeta Oséias, eles vão profetizar especificamente para as tribos do norte. Tribos do norte também conhecidas como tribos de Israel. Lembrem-se das aulas passadas que nós falamos da divisão, né, do reino de Judá e do reino de Israel. Tendo o reino de Judá mais ao sul, então também conhecida como tribo do sul, e as tribos do norte caracterizavam o reino de Israel tendo como capital Samaria. Já o Judá tendo capital como Jerusalém. Então Amós e Oséias eles vão ser profetas das tribos do norte, ou vão ser profetas que vão falar, entregar a mensagem de Deus contra as tribos do norte. Serão únicos? Não, mas são 2 de grande destaque. Cada profeta, então, ele entrega uma mensagem, ele fala por Deus, porque essa seria a melhor definição de profeta, ou para um público em específico, uma nação, uma região, para uma pessoa ou para pessoas específicas. A profecia, então, ela tem destinatários. Então temos que tomar um cuidado muito grande quando pregadores aí, né, pastores, padres, sacerdotes, bispos, apóstolos ou os nomes que eles quiserem se dar ou que outros derem para eles, trazem profecias
lá do Antigo Testamento que eram exclusivas para um povo, para uma pessoa ou para grupos de pessoas e que se cumpriram lá. Lógico que até lendo o Novo Testamento nós percebemos que existem profecias que têm muitas vezes uma ideia de duplo cumprimento, né? Elas se cumpriram lá parcialmente ou até se cumpriram lá com a plenitude que tinha sido projetado que elas se cumprissem, e elas vão se cumprir ou se cumpriram em dias posteriores, porque a própria Bíblia mostra isso. O Novo Testamento faz muita interpretação do Antigo Testamento, até porque cerca de 40% do Novo Testamento é de citação do Antigo. Então muita coisa que aconteceu é mostrada, muitas coisas que apontavam para Jesus, para Israel, muitas coisas que apontavam para alguns acontecimentos específicos. Tem profeta que fala para outras nações, como o profeta Daniel, que ele profetizou contra a Babilônia ou na Babilônia e também na Pérsia e contra a Pérsia. Tem profetas que, apesar, né, de terem sido totalmente resistentes ao chamado de Deus, como o profeta Jonas, que tinha sido chamado para profetizar em Nínive, né? Profetizar na Síria, no Império Assírio. Então profetiza fora de Israel também. Nem sempre um profeta profetiza para o povo de Israel. Muitas vezes eles profetizam para outros povos que às vezes estavam subjugando o povo de Israel, tinham subjugado o povo de Israel e outras nações. Mas todo profeta fala em nome de Deus e não em nome de si mesmo. Então, os ditos profetas dos dias de hoje, né, que às vezes falam em prol de si mesmo, ou em prol das suas instituições religiosas, em prol dos seus próprios interesses, não são profetas, são falsos profetas. E essa figura de falsos profetas, ela também aparece ao longo das Escrituras. Então, tem os profetas e os falsos profetas. Cada livro profético vai ter o seu tema. Um livro interessante, por exemplo, é o livro de Abacuque, que é um livro bem pequeno, né? E é um questionamento que até muitas pessoas fazem no dia de hoje. Por que os ímpios prosperam? E aí Abacuque, ao longo do seu livro, ele vai tentar responder, entregando a mensagem de Deus. Então essa foi a nossa aula, uma breve introdução sobre os profetas, os livros proféticos. Ao longo das próximas aulas nós vamos aprofundar nos temas, nós não vamos falar especificamente profeta por profeta. Um ou outro profeta, devido à sua importância textual, né, o uso desse texto no Novo Testamento, o uso desse texto no dia a dia da teologia bíblica, nós vamos acabar tendo uma aula dedicada só para o estudo do tema, do conteúdo geral, do panorama desse profeta. Mas vão ter profetas que nós vamos estudar juntos devido ao conteúdo em comum. Aguardo vocês!